Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. É uma alegria muito grande falar com gente tão querida e dizer que Deus tem feito coisas tremendas nesses últimos dias. Fique atento ao que Deus está falando aqui no canal. Você pode recorrer todas as séries, as mensagens, você vai ver coisas tremendas estão sendo reveladas. Tudo aquilo que nós estamos liberando aqui, nós estamos escrevendo e vamos publicar. E muito breve vocês terão um livro para tudo registrado, aquilo que Deus tem falado. Claro que no livro eu vou aprofundar muito mais e vai ser uma grande bênção. Bom, queridos, nós estamos já na quarta mensagem do tema Não Retire a Mesa. Eu estou no capítulo 20 de João. E aqui, amados, nós concluímos quando o Senhor dá uma ordem a Maria. Quando Maria reconhece que é o Senhor que está ali, os olhos dela se abrem e ela reconhece, ela entende a mensagem do lenço, a volta, Jesus voltou, está falando com ela, isso é verdade, é realidade. Ela recebe um encargo. Qual que é o encargo? Levar a mensagem aos discípulos. Jesus falou para ela: vá lá, fala para eles que eu estou voltando para o meu Pai, para o Pai de vocês, para o meu Deus, para o Deus de vocês. Você precisa falar uma mensagem. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós enxergamos o Senhor, quando nós temos um encontro com o Senhor, logo, de forma assim, ato contínuo, nós recebemos um encargo. O encargo é para fazer o quê? É para falar dele. Irmãos, é impossível alguém que viu o Senhor, que entendeu a palavra do Senhor, ficar de boca calada. É impossível. Por quê? Porque o próprio Espírito que está dentro de você leva você a falar dele. Quem está cheio dele, quando abre a boca, fala dele. Então o homem é aquilo que ele come. Se você come muito pão, que é Jesus, você vai falar do pão que é Jesus. Se você bebe muito a água que é Jesus, a água viva, você vai falar da água viva. Você só tem isso para falar. Certo, irmãos? É como aquela história do jumento, que o jumento foi preso à videira. Então pense comigo, está escrito lá, acho que no livro de Gênesis final, né? O jumento foi preso à videira. Então um jumento preso à videira, ele só tem direito de comer uma comida. O quê? O fruto da vide. Então, quando ele come unicamente o fruto da vide, do que ele vai falar? Da vide. Então o segredo, irmãos, da visão é comer da vide, é entender o plano, é entender a visão, o propósito, né? E Maria recebe então essa mensagem: vá lá e diga aos meus irmãos. Olha que Jesus maravilhoso, né? Vai lá e fale aos meus irmãos. Aí, amados, Maria foi, anunciou e disse: eu vi o Senhor. E contou tudo o que aconteceu. Ao cair da tarde, verso de número 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana. Tudo está acontecendo no primeiro dia da semana. Certo? Então, é nesse primeiro dia que Jesus está se revelando. Aleluia. Estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco, ponto de exclamação. Aleluia. Então, os discípulos agora voltam para casa. Olha o entendimento. Eles entendem. Lembra do primeiro ponto que eles voltaram? Pedro era um líder, um cabeça, né? João também. Voltaram lá, reuniram, contaram tudo o que está acontecendo e falaram assim: olha, nós vimos o lencinho lá, né, que estava dobrado, então ele vai voltar. Porém, os judeus vão nos perseguir. Gente, o grande problema da nossa vida é o porém. O porém atrapalha a fé. Será? Atrapalha a fé. Ponto de interrogação atrapalha a fé. Meu irmão, na vida do cristão não pode ter ponto de interrogação. Eu não tenho que pôr um ponto de interrogação se eu creio ou não.
Eu não tenho que ter um ponto de interrogação, será que ele está comigo ou não? Gente, não pode, é ponto final, é exclamação, é 2 pontos, né? Então, os discípulos voltam lá, sabem que a mensagem estava lá, eles viram o lenço, foi confirmado, mas eles tomam a decisão, qual? Se trancar. Ganhe o que Deus está falando para você. Quantas vezes nós esquecemos do lenço dobrado e nos trancamos dentro de nós? E uma tranca é uma porta aberta para a depressão. Vou repetir, uma tranca é uma porta aberta para a depressão. Existe uma depressão espiritual que tem governado muitos crentes, tem levado muitos crentes, amados irmãos, a viver a realidade, sabe, de um alto e baixo. Sabe, amados, o que é um alto e baixo? A depressão espiritual leva a pessoa assim. De manhã ele acorda dando glória a Deus. À tarde o sol entra, ele com a cabeça baixa, não entendendo por que Deus não fez. Então ele não vive a perspectiva, ele vive uma expectativa de Deus. A perspectiva revela Deus dentro de você. É o que está acontecendo aqui no texto que eu comecei a ler agora, no verso 19 a seguir. A expectativa revela um Deus que pode vir, que pode falar. Então, queridos, em que ponto estamos vivendo? Numa expectativa ou numa perspectiva? Precisamos entender, amados, porque quando nós vivemos uma expectativa, estamos retirando a mesa do hoje, tentando colocar a mesa de novo amanhã. Amados, eu não posso retirar a mesa do almoço e não entender que o almoço me constituiu para eu passar um tempo enorme. Eu preciso viver a perspectiva do almoço. A presença de Deus não é algo que vai vir, é algo que veio. O Espírito de Deus não vai vir, ele veio. O Espírito de Deus não vai descer, ele desceu. A presença de Deus não vai vir, ela veio, ela está presente. Então vamos lá, comigo de novo. Os discípulos então tomaram uma decisão. A decisão foi entrar em uma casa e trancar a porta. Irmãos, essa tranca da porta pode ser a tranca do nosso interior. Muitas vezes nós nos trancamos para receber uma revelação, nos trancamos para ter uma visão, nos trancamos para o novo de Deus, nos trancamos na nossa tradição, nos trancamos na nossa doutrina humana, nos trancamos naquilo que nós aprendemos do avô, do bisavô e não mudamos. E dizemos, eu sou religioso mesmo e não vou mudar. Queridos, você precisa se abrir, eu preciso me abrir. Os discípulos agora tomam a seguinte decisão, vamos entrar na casa, vamos fechar as portas. E eles fecharam as portas com medo. Medo de quem? Dos judeus. Mas Jesus não falou que ia voltar? Amados, eles entenderam que ele ia voltar para falar com eles. Jesus ia voltar depois de ressurreto. Como eu disse, ele é o alfa e o ômega, ele ia voltar aquela hora e vai voltar um dia para nós. Você acha que Jesus vai deixar você pregar o evangelho na terra durante todo esse tempo? Vai deixar você servir ele? Vai deixar e depois ele não vai voltar para você? Ah, impossível, irmãos. Está aqui a mensagem, ó. Ó, lenço dobrado à mesa. Não retire a mesa da esperança. Não retire a mesa da perspectiva, irmãos. Viva hoje como se Jesus voltasse hoje, voltasse agora. Não viva hoje como se Jesus voltasse amanhã. Se você viver hoje como se Jesus voltar amanhã, você está vivendo uma expectativa, está pondo Jesus no final. Jesus não quer estar no final, ele quer estar presente. Ele ressuscitou, tá? Os discípulos não iam ver ele lá no sepulcro, mas ele deixou uma palavra. Ei, eu estou presente, eu sou Jesus. Eu falei para vocês que ia ressuscitar. Aqui está a garantia que eu vou voltar a falar com vocês. Vocês têm que entender isso. Por isso, é a grande questão de entender quando Jesus é inclusivo. Jesus habita em nós, eu preciso entender isso, irmãos, na visão da perspectiva. Eu preciso viver essa realidade, vivenciar essa realidade. Senão, eu vou viver uma vida religiosa, vendo um Deus do amanhã, um Deus que vai me abençoar, um Deus que vai me buscar, um Deus que não sei o que. Eu preciso viver um Deus que já me abençoou, um Deus que está em mim e um Deus que está me preparando, sabe, meu irmão? E no momento certo, eu sou levado por Ele. Jesus é o Senhor.
Você entende essa palavra, querido? Você compreende a revelação daquilo que eu estou falando aqui? Que Deus possa edificar o seu coração. Então, ao cair da tarde, eles entraram e trancaram a porta com medo dos judeus. Mas Jesus insiste. Deixa eu te falar, Jesus insiste contra a nossa dureza de coração. Jesus insiste contra a nossa incredulidade. Jesus insiste contra a nossa falta de percepção, de perspectiva, né? Uma percepção da perspectiva. O Senhor insiste. O Senhor insiste. E a palavra diz que Jesus chegou e disse: paz seja com vocês. Como que ele entrou? Ele não entrou dizendo: ei gente, sou Jesus, ei gente, bom dia, boa tarde. Não, ele entrou e disse: paz seja com vocês. Quando ele disse paz seja com vocês, queridos, ele estabelece um governo. Porque paz, queridos, não é bem-estar, é muito mais do que isso. Paz não é, estou bem, estou em paz. Irmãos, não que esteja errado isso, mas paz é muito mais profundo. Paz é governo, paz é perspectiva, paz não é expectativa. Paz é, eu sou e estou aqui. Guarde isso. Ele disse: paz seja com vocês. Quando ele disse paz seja com vocês, amados irmãos, ele mostrou as suas mãos e o lado. E os discípulos alegraram e viram, quando viram o Senhor. Por que será que ele mostrou as mãos e o lado? É porque havia no meio dos discípulos incredulidade. Amados, a incredulidade tem governado a mente de muita gente. Muita gente que carrega a Bíblia. Muita gente que até é pastor, até é pregador do Evangelho, mas é incrédulo. Ele prega, mas é incrédulo. Ele prega pela religião. Ele não prega na visão da perspectiva, ele prega na visão da expectativa. Guarde isso. Eu continuo amanhã falando com vocês. Pai, obrigado por mais um dia. Abençoe os meus irmãos, sustenta-nos e ministra grandemente. Nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.